A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Estamos aqui hoje para continuar o estudo do livro de 2 Crônicas. Hoje é o capítulo 35. Glória a Deus, de 27 versículos, né? Nós vamos ver aqui dentro desse capítulo, né? Aleluia. Dois temas importantes para a nossa vida, né? De 27 versículos e vamos aprender, irmãos. Deus, o Senhor, Ele fala comigo, fala com você, é pela palavra. No tempo aqui, irmãos, do Velho Testamento, chama-nos a atenção e nós temos que ler a palavra, irmãos, e meditar nela. Sabe, você pega um versículo ou você já pode pegar ler um capítulo inteiro e ficar meditando naqueles 27 versículos ou 30 que seja, ou se não, pelo menos um. E você ficar meditando, irmãos, perguntando, Deus, fala comigo, Deus mostra, Deus revela o que nesta palavra quer falar. E você tem que entender uma coisa, irmãos. Nessa aliança, a Bíblia, a palavra, né, naquela época era pergaminhos e os rolos, ainda não eram totalmente eles ajuntados, vamos dizer assim, aqui nos 66 livros e deixados escritos para nós hoje meditar. Aqui é a boca de Deus falando com você e comigo. Naquela época, Deus usava os videntes, que a gente fala muito aqui nesses livros aqui de Crônicas, 2 Reis, 1 Reis, né? Louvado seja Deus, e outros livros que a gente vai gravar ainda, ou os que já estão gravados aí no canal, para a glória de Deus, curiosidades bíblicas, EV Marcelo. Os irmãos veem que Deus dava aquela revelação da palavra, aquela direção para o vidente, para o profeta. Ele ia até o rei, ia até a pessoa, falava, dizia, corrigia, exortava o povo para voltar à presença do Senhor. Mas hoje, meu irmão, hoje, meu querido, a palavra está aqui, ó. Numa data que eu agora não lembro de cabeça, mas eu vou pegar, aí vou deixar marcado no canal aí. Um dia todos esses livros foram ajuntados, louvado seja Deus, e a Bíblia está aqui, ó, na minha e na sua mão. A Deus vai me dar, as pessoas falam assim hoje, uma revelação nova para me fazer para o povo. Não, irmão. A revelação está aqui na palavra. A palavra é viva, é eficaz, é mais poderosa, diz a palavra, do que faca de dois gumes. Até a divisão das medulas, aleluia, é apta para discernir pensamentos. Aqui, Deus fala aqui, Deus opera aqui, Deus orienta aqui. Tem pessoas que têm o ministério de profetas nos dias de hoje, tem glória a Deus. Discernimento de espírito, glória a Deus. Visão dos céus, glória a Deus. Joel não falou que naqueles dias os jovens terão visões e os velhos terão sonhos? Glória a Deus, mas tudo com base na palavra. Tudo dentro da palavra. Fora da palavra não é. Paulo fala assim, ó, Jesus amado, que se descer um outro anjo dos céus e enviar ou falar uma palavra que não está aqui, seja anátema. Paulo fala também nas cartas, ó, não ir além daquilo que está escrito. Irmão, se Deus falou algo na palavra, eu tive um pressentimento aqui, me arrupiei, um pensamento aqui, não é bíblico, irmão. Está na palavra escrita, então cumpra o que está aqui. E muitas vezes, Deus vai fazer você cumprir algo que está na palavra que você não está vendo. Mas você tem que crer e pôr ela em prática. Amém? Vamos iniciar aqui o capítulo aqui para a glória de Deus, 35, de 27 versículos, né? O primeiro versículo fala assim, então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, os animou no ministério da casa do Senhor. Líder, pastor, presbítero, evangelista, diácono, diaconisa, obreiro, obreira, bispo, apóstolo, aleluia. Anime os seus liderados, seja com eles, dê oportunidade a eles, pregue para eles, oriente eles, ensina eles na palavra, esteja ali pronto para ajudá-los, corrigi-los, quando for necessário, mas exortá-los a ler, a meditar, a aprender, porque eles vão liderar também, eles vão ser pastores amanhã, aleluia, eles vão trazer almas para o reino dos céus e nós temos o papel diante do Senhor de animá-los, de ajudá-los, de confortá-los. A mesma palavra que é saída da boca sua, nossa, aqui pela glória de Deus, é para mim primeiro, é para você primeiro. Anime-os, não desencoraje-os, não tire a motivação deles de servir, de pregar, de orar, de evangelizar, de visitar
fazer a obra do Senhor. O rei Josias não fez isso. Ele animou eles a trabalhar na obra do Senhor. Aleluia. Versículo 3 em diante. Disse aos levitas que ensinavam e a todo Israel que estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros, agora servi ao Senhor e ao seu povo Israel. 4. Preparai-vos segundo as vossas casas paternas, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e a Salomão, seu filho. Estai no santuário segundo as divisões das casas paternas dos vossos irmãos e os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte e uma família de levitas. E imolai a Páscoa, santificai-vos e preparai para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pela mão de Moisés. Irmão, instrução dada, ensinada a cada um no chamado que teve. O rei Josias se preocupou com esse detalhe que é importante, que faz toda a diferença, irmão. Aleluia! Os apóstolos, que não eram mais discípulos, em Atos capítulo, você pode ler aí, louvado seja Deus, né? 5, 6, 7, 8, 9, leia esses capítulos aí, você vai ver que quando ficou o número de pessoas chegando, crescendo, eles falaram assim: não é lícito, não que era errado, de maneira nenhuma, nós servimos as mesas. Vamos separar 7 homens cheios do Espírito Santo, aleluia, para fazer esta obra maravilhosa. E ali separaram. E diz a palavra do Senhor, um no meio deles chamava Estevão, cheio do Espírito Santo e de toda a sabedoria, para o que servir a mesa, visitar as viúvas. Não pode pregar? Pode sim, porque o primeiro mártir da igreja foi um diácono, Estevão. Estava pregando, e que mensagem Estevão pregou. Alguns não gostam de ser falada essa palavra, mas é uma mensagem escatológica, uma mensagem lá do Velho Testamento até o Novo, até o final da Bíblia. Que mensagem profunda, profética. Ele passeou na palavra todinha que o Espírito Santo deu a ele. O que é isso? Dedicação, ensino, aprendizagem. Meus queridos, aleluia, louvado seja Deus, oh glória. Deus te chamou hoje para ser um obreiro da casa do Senhor. Sirva, cuide da igreja, cuide ali da água que o pastor, a pastora, quem for convidado vai ministrar, da limpeza, ali na hora da salva, ali de levar, de tirar, de ungir a mão com óleo, se o pastor, a pastora pedir para você fazer, aleluia, vai orando, vai lendo, vai participando, vai examinando, vai pregando, vai convidando as pessoas para vir para a igreja, aleluia. Vai chegar um tempo de Deus que você vai ser levado ao diaconato, seja você irmão ou irmão, que é obreiro ou obreira, diácono, diaconisa, depois ao presbitério, ao seu evangelista, vai chegar a ser pastor, mas o aprendizado, a delegação de ordem é dada agora. Josias aqui representa o pastor hoje, dando a ordem, dando a delegação ali, né, o que foi delegado como ordem, como princípio, como regra, como propósito para fazer. Então é para nós fazermos. Você está hoje servindo as mesas, fazendo as visitas, vai chegar o tempo que você está lá liderando, pregando. Nós, pela misericórdia de Deus, fala aqui, humildemente falando, passamos por todas essas fases na casa do Senhor, aleluia, de servir a mesa, de evangelizar, de tirar os nomes, de fazer a obra aqui, de visitar, trazer, e depois diaconato, depois presbitério, por 7 anos, evangelista por alguns anos, e hoje pastor pela misericórdia de Deus. Bênção de Deus, amadurecimento. Josias passava isso para eles aqui, aleluia. Versículo aqui, glória a Deus. 6 fala assim: imolai a Páscoa, santificai-vos e preparai os vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pela mão de Moisés. Li o 6 de novo, agora o 7. Ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000, isto era da fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes, aos levitas, Ilquias, Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois, e Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel, Josabade, maiorais dos
levitas apresentaram aos levitas para sacrifício da Páscoa 5.000 rezes de gado miúdo e 500 bois. Assim preparou o serviço. E puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Aleluia! O rei Jesus, o glória, me chamou aqui a esposa que é pastora, a cada um dos obreiros, dos diáconos, das diaconisas, das missionários, pastores, presbíteros, evangelistas, bispos, apóstolos, a estar na sua posição, fazer a obra. Há uma preparação, há um trabalho. Nesta aliança, irmãos, tinha que ter trazido animais, feito sacrifícios imolados pela expiação de pecados, ou por outro propósito que tinha, aleluia, hoje. Isso não se faz mais. Através de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário, vertido por mim, por você, por toda a humanidade, nós vamos até Ele, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, diz a palavra, porque em Apocalipse capítulo 1, ali, vou deixar para você ler todo o capítulo, para a glória de Deus, fala que Deus nos fez como reis e sacerdotes. Então, hoje você pode ordenar e interceder. O sacerdote intercedia, o rei ordenava, dava a palavra de autoridade. Para quê? Para que a obra venha a ser feita. Ah, você está aí como obreiro, obreira? Sirva ao Senhor com alegria. Ó, limpe a casa do Senhor. Aleluia! Aleluia! Dê os envelopes dos dízimos das ofertas, ali leve a salva, ore por aquele que você está colocando ali em pensamento, sirva a mesa do Senhor, a Santa Ceia do Senhor, aleluia, ajude, visite as casas, traga as pessoas para a igreja, oh glória a Deus, oh aleluia, leve a cesta, o mantimento para as pessoas que estão precisando, você aí é evangelista, é presbítero, é missionário, missionária, apesar de não estar escrito na Bíblia, mas é um líder te ungiu, é a mesma coisa de ser evangelista. Se dedique no ensino, na palavra, tem que ser apto para ensinar, faça a obra, cada um na sua turma, na sua posição. Assim o rei ordenou para eles aqui, o rei Jesus ordena para nós, aleluia. Continuando aqui o versículo 11. Então sacrificaram a Páscoa e os sacerdotes espargiram o sangue recebido das mãos dos levitas que tiravam a pele das reses. E puseram da parte os holocaustos para darem aos filhos do povo, segundo as divisões de casas paternas, para oferecer ao Senhor, como está escrito no livro da lei de Moisés. Assim fizeram com os bois. Assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, as ofertas sagradas, cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si, para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e a gordura, por isso os levitas prepararam para si, para os sacerdotes, filhos de Arão. 15. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros em cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porque os seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Olha, irmãos, não saia da posição que o Senhor te colocou. A Bíblia fala assim que o meu justo, se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmão, você não serve o nome da sua denominação evangélica. Você não serve ao pastor, ou aleluia, o bispo, a bispa, ou o apóstolo, aquele que está na frente da obra. Não, você serve a Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, que foi perfurado, coroa de espinho, chicoteado, apanhou, sofreu tudo de mal por amor a você. Ele que te chamou para a obra, para que você vai dê fruto, e o fruto tem que permanecer, detalhe. Não saia da posição, fique na posição que Deus te chamou. Deus vai te usar, Deus vai te honrar. Deus, na hora certa, vai te colocar num degrau maior, mas quanto mais é dado, diz a palavra, mais é cobrado. Se prepare. A preparação é hoje. Leia, esteja vendo esse vídeo, que é um estudo da palavra de Deus, pela sua misericórdia. Já passei por isso, de ficar muito sentado e ouvir para aprender. Hoje, estamos aprendendo e passando aqui para os irmãos para a glória de Deus. Então, leia, ore mais, busque mais, jejue mais, leia mais a palavra. A Bíblia fala que quando você chegar numa consagração de presbitério, de evangelista,
Aleluia! Pastor, você tem que ser apto para ensinar. Então, o momento de aprender é agora, de ler agora, de ouvir agora, de perguntar é agora. Já passei por isso. Quantas vezes parava o meu pastor em outro ministério, alguém que dava aula de teologia, ficava ali conversando por tempo ali. Por quê? Vontade de aprender. De chegar aqui hoje, por misericórdia de Deus, e não falar errado, mas falar com base na palavra. Bendito é o nome do Senhor. Então não saia da sua posição. Versículo 15, para a glória de Deus. Aleluia. Perdão. Versículo 16. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e sacrificar o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, que nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa com o que celebrou Josias, com os sacerdotes, os levitas de todo Judá e Israel, que ali se achavam com habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, celebrou esta Páscoa. Irmão, Josias se preocupou a fazer com tal dedicação, de todo o coração, irmãos, que nunca se tinha feito uma celebração da Páscoa. Talvez hoje na sua congregação, seja na sua cidade, no seu estado, onde você estiver, hoje é Santa Ceia do Senhor. Quando ele fez aqui, irmãos, foi a presença do Senhor, teve uma liberdade tal de agir, tal de operar, tal de abençoar, tal de derramar tantas bênçãos, irmãos, que ficou registrado na história. Ah, irmão, Deus, aleluia, o Senhor quer que nós, como obreiros da casa dele, você, começando por mim, nós fazemos essa celebração do Senhor com amor, com alegria, com dedicação, com unidade e união. As duas coisas têm que andar junto, para que Deus ele derrame da sua glória, salve almas, cure, liberte, transforme, dê resposta às orações do povo. Eles têm que ver Deus, o Senhor, na nossa vida, obreiros da casa do Senhor, para que o poder dele se manifeste de uma forma sobrenatural na nossa vida, aleluia. O próximo versículo, que é o 20, antes tem um título que fala assim, a morte de Josias. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, subiu Neco, grave esse nome, rei do Egito, para guerrear contra Carmequis, junto ao Eufrates. E Josias saiu ao seu encontro para guerrear contra ele. 21. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo, que tenho eu contigo, rei de Judá? Neco, rei do Egito, mandou para o rei de Judá. Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me fez guerra. Disse, guerra, ponto e vírgula, presta atenção nisso. Disse Deus que me apressasse. Por isso, guarda-te de se opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Ah, irmão, um homem que não era uma pessoa atuante, servo de Deus, que tinha o mesmo Deus que o rei de Judá tinha, que nós temos. Mas aqui ele disse, irmãos, que Deus o mandou fazer essa guerra. Irmão, a história pode falar, a Bíblia não fala. Se esse homem veio a se converter ao Senhor Deus de Israel, a buscá-lo, a adorá-lo, e dele ouviu a voz do Senhor. E o versículo 22 fala assim, porém Josias não voltou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio guerrear no vale do Megido. Olha, irmão, o rei Josias, o mesmo que fez uma grande obra que ficou registrado na história, aleluia, no mesmo capítulo que lemos aqui, aqui no versículo 18, que já comentamos. Deus usa a boca do rei Neco para dar uma palavra a ele, e ele não obedece à voz de Deus. Não é a voz do homem, Neco, de Deus. E é desobediente. Irmão, nós podemos passar por isso. Cuidado. A Bíblia diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, mas antes fervorosos no espírito. Deus te deu um primeiro dom, que é a salvação da sua alma. Segundo, você reconciliar as pessoas com Cristo. Olha, Deus te deu esse outro dom. E terceiro, você hoje é obreiro, é diácono, diaconisa, é evangelista, é presbítero, é pastor, é bispo, é apóstolo. Deus te deu esse ministério também, cuide dele, em obedecer à voz de Deus, para você não ser surpreendido por falta de vigilância. O texto aqui nos fala isso. Versículo, aleluia, 23, perdão.
E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. 24. E os seus servos tiraram do carro e o levaram no segundo carro, que tinha para Jerusalém, onde morreu, e o sepultaram no sepulcro dos seus pais. Então todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Irmão, foi ferido, foi atacado, foi gravemente ferido por desobediência. Ah, mas Deus não faz assim. Assim é a desculpa do povo, irmãos. Do povo que quer ficar na mesmice, quer ficar no erro, quer ficar na prática das coisas más. Tudo fala, Deus não faz isso porque Deus é amor. Ele é amor, mas ele é justiça também. Se desobedecermos a sua mensagem, o seu decreto, vamos ser feridos e postos à ignomia, que a Bíblia fala que é vergonha. Irmão, não desobedeça. Deus falou, obedeça. Fique quietinho no seu canto. Deixa Deus trabalhar por você. O rei Josias fez diferente, irmãos, e foi gravemente ferido. Foi salvo ou não? Não compete a mim dizer, irmãos. Porque lá em 2 Reis, que falamos desse mesmo texto, aleluia, não comentamos isso, estamos comentando aqui hoje, porque em Crônicas estamos dando mais detalhes aqui. O texto dá, fica para Deus. Deus é que sabe. Mas a desobediência é pecado. Cuidado, isso é para mim e para você. Versículo, aleluia, 25. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. Todos os cantores nas suas lamentações têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel. Quanto mais os atos de Josias e suas beneficências, conforme que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel e de Judá. Ah, irmão, que palavra, que capítulo maravilhoso, que Deus fala comigo e com você nesse dia que se chama hoje. Principalmente você, que é já obreiro da casa do Senhor, que exerce. É obreiro, é diácono, é cooperador, aleluia. Ô glória, evangelista, é pastor, é missionário, missionária, presbítero, apóstolo, bispo. Ô aleluia. Que palavra poderosa. Então vigie, tome cuidado. Deus abençoa, Deus dá vitória, mas quando obedecemos. E você entendeu aqui pela palavra que quando Deus dá uma palavra para um líder, ele ministra, nós que somos os liderados temos que obedecer. Ah, não, tive um pensamento aqui, algo aqui, e Deus falou comigo. Deus não fala algo diferente que está na sua palavra. Grave isso. Se está escrito na palavra, Deus está falando aqui. Não vai te dar um outro pensamento contrário. Isso é anátema, diz a palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você podendo, compartilhe esse link desse estudo nos seus grupos aí. Pessoas que não conhecem o Evangelho, estão afastados, para ganharmos almas para o reino de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.